A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. Para quem não me conhece, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei, e nós somos aqui o criador do canal Palavras Vivas, o canal que traz conhecimento da palavra de Deus, o canal que traz através da direção de Deus uma palavra viva, uma palavra eficaz para você alimentar a vossa alma. Estamos nesse dia iniciando mais uma semana, amanhã de segunda-feira, na qual aqui nós estamos gravando. Deus nos proporcionou mais uma vez esta oportunidade para nós estarmos juntos e para nós meditarmos na preciosa palavra do Senhor Deus. O meu muito obrigado você que está comigo, que me acompanha no canal, tá? E hoje nós vamos continuar aqui no nosso estudo. Hoje nós não estamos nos slides, nós passamos alguns estudos anteriores aí, alguns vídeos anteriores no slide. Hoje nós não estamos nos slide, nós estamos dando continuidade no nosso estudo sobre escatologia, na qual nós estamos falando sobre os sinais do tempo. E hoje nós vamos falar sobre um sinal muito importante que Jesus falou na sua palavra. Lucas capítulo 21, versículo de número 29, versículo 30 e o 31. Nós vamos falar sobre isso nesse dia e é um dos grandes sinais, importantíssimo, porque esse sinal está vinculado com a vinda de Jesus, pois foi o próprio Jesus que falou acerca disso. Mais uma vez, o canal Palavras Vivas, transmitindo conhecimento. Bom, meu querido irmão, vamos lá para a leitura do texto bíblico, na qual nós vamos basear o nosso estudo deste dia, tá bom? Estudo sobre escatologia, tá bom? Vamos basear o nosso estudo nesse dia na palavra na qual o evangelista Lucas escreveu, capítulo 21, versículo 29, versículo 30 e 31, tá bom? Pegue sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura comigo, que essas palavras aqui foram ditas por Jesus, tá bom? E nós vamos ver aqui como Jesus também falou sobre acontecimentos futuros, tá? Jesus deu estudo sobre a escatologia também, ele falou sobre acontecimentos futuros, tá bom? Você vai ver aqui o que Jesus disse, tá bom? Lucas, pegou a sua Bíblia já, meu querido? Pegou a sua Bíblia já, minha irmã, meu irmão? Pegue sua Bíblia então e acompanhe aí nesse estudo de hoje, que nós vamos ver um sinal importantíssimo e como a Bíblia é uma bússola que não nos deixa perdido com respeito ao futuro. Deus antecipa a história através da sua palavra profética, tá bom? Então vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 29, 30 e 31 está escrito da seguinte forma: e disse-lhes uma parábola. Jesus vai dizer uma parábola. Jesus disse a parábola da seguinte forma: olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para a figueira. Figueira significa uma coisa. Já nós vamos falar o que significa figueira, o que Jesus queria dizer quando ele disse olhai para a figueira. E todas as árvores também significa outra coisa. No versículo 30 ele disse: quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Estas foram as palavras que Jesus nos deixou sobre escatologia. Jesus falou muito mais sobre isso. Lembra-se em uma determinada passagem, quando Jesus ia saindo do templo, os discípulos admirando a beleza do templo, e Jesus falou-lhes acerca do templo, o acontecimento que iria acontecer no ano 70 depois da sua morte. E Jesus disse aos seus discípulos: vocês veem essa beleza, mas aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Exatamente, Jerusalém foi derribada, foi destruída no ano 70 depois da morte de Cristo, quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém, e os judeus realmente foram dispersos por toda a parte do mundo. Realmente estavam, como dizia a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 37, onde os ossos estavam espalhados sobre o vale. Israel se espalhou sobre o mundo todo depois dessa profecia que Jesus disse se cumpriu no ano 70 depois da sua morte. Mas aqui Jesus vai falar uma coisa interessantíssima. Jesus vai dizer: olhai para a figueira. Figueira, se você for ver na Bíblia, quando Jesus fala olhai para a figueira, Jesus estava dizendo sobre Israel, sobre o povo israelita. Pois bem, é desse grande sinal
que nós queremos falar nesse dia. Mas antes, preste atenção uma coisa aqui, você que estuda escatologia comigo, você que gosta da escatologia, de saber acerca sobre acontecimentos futuros, o que a Bíblia realmente fala, o que Deus nos deixou escrito sobre acontecimentos futuros, você que gosta disso, uma coisa imprescindível, tá? Imprescindível é você estudar ela e não ir além do que está escrito, tá? Nunca vá além do que está escrito. Aqueles que tentaram ir além do que está escrito, tentando adivinhar o futuro, tentando marcar data, marcar hora, todos esses se decepcionaram. Porque a Bíblia, Deus fala sobre o futuro, mas Deus não fixa data, Deus não fixa tempo sobre quando as coisas iriam acontecer. Deus nos deixa sinais importantíssimos, na qual nós olhamos pela palavra, sabemos que está perto e devemos ficar atentos. Então é imprescindível nós não irmos além do que está escrito. E Deus nos deu um grande sinal, e esse grande sinal, nós estamos falando sobre escatologia, sobre os sinais do tempo, falamos nas aulas anteriores, que está aí no canal, tá bom? Passamos no slide, mas hoje nós estamos aqui, né? Gravando aqui e estamos falando sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo assunto. São esses os sinais que Deus deixou, tá? Nós falamos em vários sinais, mas hoje nós queremos falar um sinal importantíssimo, na qual o próprio Jesus falou acerca da sua palavra. Lucas capítulo 21, versículo 29, Jesus vai dizer: olhai para a figueira. Figueira é Israel. E é exatamente sobre isso, sobre esse sinal que nós queremos falar aqui, tá bom? E esse sinal aqui é uma das três grandes profecias. Existem três grandes profecias. A primeira grande profecia que existe é sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o seu ministério de Jesus, sobre a ascensão de Jesus e sobre tudo aquilo que ainda não aconteceu com Cristo, porque existem profecias que ainda não aconteceu. A Bíblia relata profecias sobre Jesus que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer no passado. Esta é uma das primeiras grandes profecias. A segunda grande profecia é sobre essa que nós vamos falar aqui. É a profecia sobre o povo de Israel. E a terceira profecia inclui esse mesmo estudo, que são a profecia sobre a sequência dos últimos acontecimentos, que são os sinais do tempo. E nós estamos falando sobre os sinais do tempo. E um dos sinais do tempo que Jesus falou é sobre a figueira, sobre Israel. Olhe para a figueira. Quando algo começar a acontecer sobre Israel, saiba que está perto o reino de Deus. Jesus disse: olhe para a figueira, olhe para Israel. Quando você vê que já está brotando a figueira, você vê que já está perto o verão. Foi isso que Jesus disse. E o grande sinal da vinda de Jesus é isso: é o povo de Israel. Israel ocupa lugar de destaque na palavra profética. Existe profecia sobre o nascimento do país. Nós vamos falar alguns exemplos bíblicos aqui. Não vamos abrir para ler, senão estende muito, senão demora muito. Mas se você quiser abrir depois com o tempo, leia os exemplos bíblicos, que é muito bom você ver que é com base bíblica que nós estamos falando aqui. Israel ocupa um lugar de destaque na palavra profética, tá? Existem profecias sobre o nascimento do povo israelita, conforme está descrito em Gênesis capítulo 12, versículo de número 13. E sobre a terra que Deus havia de dar-lhe. Existe profecia sobre tudo isso. Gênesis 15, versículo 17 e 21. Também a profecia sobre a permanência deles como escravo na terra do Egito. Gênesis 15, versículo 13 e 14. E sobre a sua libertação. Êxodo capítulo 3, versículo 8 ao 10. E sobre a conquista de Canaã. Josué capítulo 1, versículo 3 ao 6. Deus também falou pelos profetas que se Israel não obedecesse a palavra dele, seria expulso da terra prometida, espalhado entre as nações. Está em Deuteronômio capítulo 4, ali você vai ver. E em Levítico 26 também, versículo 14 e 15, capítulo 31 também, versículo 31 ao 35 também. Tá? O cumprimento final dessas profecias aconteceu no ano 70 depois de Cristo, tá? Conforme dissera Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 24. É o que nós estávamos falando quando Jesus fala sobre uma destruição que viria, que aconteceu. Isso está na história de Israel, tá? Está na história, aconteceu realmente a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 21, versículo de número 24.
4, tá? Uma profecia que Jesus falou, dizendo aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E exatamente isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então veja que o próprio Jesus falou e deu aula sobre a escatologia. O próprio Jesus deu aula sobre acontecimentos futuros, mas baseado naquilo que Deus deixou na sua bendita palavra. Conforme disse Jesus em Lucas 21:24, Israel foi disperso e espalhado por todo o mundo. Agora, porém, queremos meditar nas profecias, preste atenção, agora, porém, nós queremos meditar nas profecias da volta de Israel à terra, a sua terra, a Palestina. Existe grande número de profecias sobre isso. É um assunto muito agradável, porque o cumprimento dessas profecias sobre a restauração de Israel e sobre a volta dos judeus à Palestina é vinculado ao cumprimento da palavra profética e sobre a vinda de Jesus. O que é isso aqui? É o Deus dos santos profetas, é Ele mesmo que vela sobre a sua palavra para a cumprir, conforme disse Jeremias capítulo 1, versículo de número 12. Então é sobre isso que nós queremos falar aqui, sobre este grande sinal que Jesus disse: olhe para a figueira e quando eles começarem a brotar, ou seja, Jesus estava falando sobre o retorno dos judeus à Palestina. Israel realmente foi disperso entre as nações, mas havia uma promessa que Israel voltaria à sua terra, tá bom? E nós vamos ver alguns fatos históricos aqui neste dia, tá? Importantíssimo que aconteceram com Israel e que realmente era a figueira começando a verdecer. Realmente era a figueira começando a brotar, tá bom? Jesus disse isso e as palavras de Jesus, ele disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras, essas não passarão, essas não passariam e não se passam sem se cumprir todos os detalhes na qual ele falou. Então Jesus estava falando sobre a figueira brotar, ele estava falando sobre a volta dos judeus à Palestina, sobre o retorno dos judeus. Figueira eram os judeus, figueira era Israel. Jesus estava falando sobre quando Israel começar a brotar, a se ajuntar. Percebam que isso já aconteceu há muito tempo. Mas vamos lá. Deus prometeu tornar a juntar Israel dentre as nações e trazê-lo à terra de seus pais, conforme está descrito em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 1 ao 6. Acontecerá no derradeiro fim, Jeremias 31:17, quando Israel, no fim dos dias, tornará ao Senhor e ouvirá a sua voz. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. Deus então há de ajuntá-los do meio dos povos. Ezequiel falou muito sobre isso, Ezequiel 11:17, e congregá-los de todos os países. Tá? Deus, através de Ezequiel, falou, Ezequiel 36, versículo 24. E o versículo 37, também, capítulo 37, versículo 21 também. Ezequiel, no capítulo 37, falou muito sobre isso. E quando a profecia lançada em Ezequiel, capítulo 37, que todos nós conhecemos, que fala sobre o vale de ossos secos, que os ossos começaram a se juntar, e os ossos, a própria Bíblia vai dizer que os ossos de Israel, que estavam sem esperança, estavam cortados, estavam secos, mas os ossos se ajuntaram. Era uma profecia que Deus estava dizendo que os israelitas, os judeus que estavam em todo o mundo, Deus tornaria a juntá-los e tornaria a colocar na sua terra. Eles estavam espalhados, mas essa era a profecia sobre a figueira que haveria de começar a brotar. Olhai para a figueira, Jesus disse. Quando ela começar a brotar, fique atento porque está perto o reino de Deus. A restauração dos judeus pode se dividir em duas partes. A restauração dos judeus pode se dividir em duas partes. A restauração política, tá? A restauração política, a primeira significa a volta de Israel à sua terra. E a restauração política, tá? Pode se dividir em duas partes distintas. A restauração nacional, ou seja, restauração nacional, tá? E a restauração espiritual. A restauração nacional de Israel, tá? A restauração nacional de Israel significa a volta dos israelitas à sua terra, à Palestina, para tornar-se uma nação independente, respeitada e temida por todos os povos, tá? Em Zacarias capítulo 12, versículo 1 ao 3. Você vai ver essa profecia, Zacarias falou sobre isso. Este acontecimento que constitui o brotamento da figueira. Preste atenção, Jesus disse: olhai para a figueira. Israel, preste atenção, olha aqui. Israel estava espalhado, conforme predisse a palavra. Mas como Jesus falou,
Olhai para a figueira quando ela começar a brotar. O brotamento da figueira significava a restauração nacional do povo israelita, ou seja, quando Deus tornaria a juntá-los dentre todas as nações na qual eles estavam espalhados, para fazer deles uma nação e colocar eles dentro da sua própria terra. Eles não estavam na sua nação, não estavam na sua terra, mas Deus disse: eu tornarei a brotar a figueira. E esse brotamento da figueira é isso, significava a restauração nacional de Israel. Tá? Este acontecimento constitui o brotamento da figueira, que é o grande indício da vinda de Jesus. A segunda parte da profecia sobre Israel é a restauração espiritual, que se dará depois quando a igreja tiver sido arrebatada e a plenitude dos gentios tiver começado, conforme está descrito em Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Isto é, no fim da grande tribulação, tá? Quando Jesus voltar em glória, segundo está descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10 também. O grande milagre, eu quero falar sobre o grande milagre que aconteceu com Israel. Preste atenção, já nós vamos entrar dentro de alguns fatos históricos aqui. Se você quiser pesquisar depois para conferir tudo que eu estou falando aqui, tá? Está dentro da história de Israel, tá bom? Nós vamos falar sobre alguns fatos históricos que aconteceu com Israel e que realmente constitui o brotamento da figueira na qual predisse Jesus na palavra que nós fizemos leitura aqui, tá bom? O grande milagre. A volta dos judeus à Palestina está acontecendo diante dos olhos dessa geração, tá? Uma parte considerável daquele povo vivia espalhado entre as nações, tá? Sem um líder ou sem uma organização mundial que olhasse para os seus interesses. Mas já se encontra na Palestina com uma nação organizada e independente. Glória a Jesus. Hoje eles estão mais organizados ainda. Hoje eles já são considerados uma nação, se nós formos atualizarmos esse estudo aqui, tá? O maior milagre da história dos povos representa a mais forte evidência da veracidade da palavra de Deus. Antes de tudo, é o maior sinal da vinda de Jesus. Então nós vamos ver agora alguns fatos históricos, tá? Que aconteceu com Israel. Preste atenção e aprenda comigo que aquilo que Jesus disse realmente aconteceu. Realmente aconteceu, tá bom? Com Israel. Vejamos algumas datas históricas destes últimos anos que se relacionam com o cumprimento das profecias sobre a restauração nacional de Israel, tá? Então, o brotamento da figueira. Jesus disse: olhai para a figueira, tá? E para todas as árvores. Todas as árvores, todas as árvores significa as demais nações, mas a figueira significa Israel. Então, quando a figueira começar a brotar, tá? Saber que está perto o reino de Deus, tá? E nós vamos ver alguns acontecimentos históricos, tá? Que se relacionam com o cumprimento das profecias sobre a restauração nacional de Israel. Essa restauração nacional é o brotamento da figueira. Vejamos o primeiro fato histórico aqui, que aconteceu no ano de 1987, tá? No ano em que foi realizado o primeiro Congresso Sionista em Basileia, na Suíça, quando o seu fundador, o Dr. Theodor Herzl, lançou o programa Base para Todos os Judeus no Mundo. Todos veem por todos os meios trabalhar para que a Palestina, por meio de uma decisão da Justiça Internacional, seja considerada como o lar nacional dos judeus. A figueira estava começando a reverdecer. Realmente, aquilo que Jesus disse, a figueira, quando ela começar a brotar, realmente estava acontecendo. No ano de 1987, o Dr. Theodor lançou este programa em favor dos judeus. Todos deveriam considerar a Palestina como a casa, como o país dos judeus. Base para todos os judeus no mundo. Essa foi a frase. Esse foi o programa de um doutor muito importante na história de Israel, que lançou para Israel no ano de 1987. A figueira estava começando a verdecer. Isso são fatos históricos, tá?
fatos verídicos que aconteceram com Israel. Eu não estou falando de qualquer fato aqui, de qualquer história, eu estou falando de fatos verídicos, tá? Tanto a Bíblia quanto esses fatos históricos aqui aconteceram com Israel, tá bom? E no ano de 1917 também, no ano quando a Palestina, já no fim da Primeira Guerra Mundial, foi liberta pelas tropas britânicas do domínio dos turcos. A vitória foi completada quando o general Allenby entrou triunfalmente em Jerusalém. A Palestina ficou então, de acordo com a Declaração Balfour, transformada numa colônia britânica, onde os judeus receberam certa autonomia. Veja que realmente tudo que Jesus disse estava começando a acontecer com Israel. Até aqui então, até esses fatos históricos aqui, eles ainda não eram considerados uma nação, mas a profecia dizia: eu vou juntá-lo de todas as nações. Tá? Em 1917, Israel foi liberto pelas tropas britânicas e ficaram considerados como uma colônia britânica dentro da Britânia ali, tá? Eles estavam começando a se unir, mesmo dentro da Britânia, tá? Eles ainda estavam sendo considerados uma colônia, tá? Uma colônia, os judeus, em 1917, tá bom? Agora, o fato importantíssimo, tá? Que realmente aconteceu e que a figueira realmente brotou foi no ano de 1948. Repito, isso é verídico, está na história de Israel, tá bom? O que Jesus disse, a figueira vai começar a brotar, tá? A figueira vai brotar, está na história de Israel. Em 1940 esse foi o ano 1948, aliás, 1948. Esse foi o ano dourado da moderna história dos judeus, tá bom? Pois foi nesse ano que os judeus, aproveitando o fim do tempo do mandato britânico sobre a Palestina, que ocorreria em 15 de 5 de 48, ou seja, eles aproveitaram na véspera, isto é, na véspera, né? No dia 14, no dia anterior, né, que eles foram considerados uma nação, eles seriam considerados uma nação no dia 15 do 5 de 48. Mas na véspera, no dia 14, eles proclamaram a sua independência nacional, ou seja, foi a primeira vez desde o ano 606 a.C., desde o ano 606 a.C., aqui em 1948, ou seja, após 2.554 anos, após 2.554 anos, que os judeus se tornaram uma nação totalmente independente. Realmente, agora eles tinham uma pátria, embora uma parte, inclusive, a metade de Jerusalém ainda ficasse sob domínio árabe, mas eles ainda realmente tinham agora, em 1948, eles conseguiram obter essa pátria. Realmente a profecia estava se cumprindo. Realmente os ossos secos estavam se juntando. Deus estava juntando os ossos secos, estavam levantando como um exército e colocando neles o Espírito para que eles vivessem. Esta é uma profecia importantíssima, porque Israel ocupa um lugar de destaque na palavra profética. Existem inúmeras profecias sobre Israel que constituem o brotamento da figueira. Israel é figueira, a figueira já brotou, tá? Em 1948, a figueira brotou. Realmente aquilo que Jesus predisse na sua palavra acontecer. Vamos ver mais um fato histórico aqui. Em 1967, foi no ano que arrebentou a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, quando 11 nações árabes resolveram expulsar os judeus da Palestina. Embora isso também está na história de Israel, tá? Embora os seus agressores fossem em número várias vezes superior aos judeus, Deus os ajudou, seu povo, que em 6 dias conseguiu vencer os inimigos e conquistar parte da Palestina que estava com os árabes. Inclusive a outra metade de Jerusalém, que agora, com exceção da área onde estão edificadas as 2 mesquitas maometanas, ficou também sob o domínio dos judeus. A figueira realmente começou a brotar, tá? A figueira realmente começou a brotar. São fatos históricos que aconteceram com Israel, mas que os profetas já haviam predito, como o profeta Ezequiel falou muito sobre isso,
no capítulo 37, tá? Ele falou sobre um vale que estava cheio de ossos. Nós falamos isso já no início, mas vou tornar a repetir para que você entenda o real significado daquela profecia, tá? Os ossos que estavam espalhados sobre o vale era Jerusalém, era Israelita, mas Deus, por intermédio do profeta, disse: eu vou tornar juntar os ossos, colocarei nervo, colocarei carne, estenderei pele, e vos colocarei em vós o meu espírito e vivereis. Ou seja, Deus falando que iria juntar Israel. E aconteceu realmente em 1948, depois de 2.554 anos, realmente a profecia se cumpriu. Nós vamos já parando por aqui, tá? Mas acredito que deu para você entender. Jesus falou, os profetas todos falaram sobre essa restauração nacional de Israel e realmente toda esta palavra se cumpriu. E venha cá, preste atenção, olhe bem para mim aqui. E se tudo que estava escrito se cumpriu até agora, e você imagina que tudo que não se cumpriu não vai se cumprir? Se tudo que estava escrito se cumpriu até agora, meu irmão, o que está escrito ainda que não se cumpriu, é sem sombra de dúvida que ainda vai se cumprir, tá? Israel tem uma profecia sobre Israel que ainda não se cumpriu. Israel um dia será a capital do mundo. Israel um dia terá, Israel tem lugar de destaque, terá lugar de destaque entre as nações do mundo inteiro quando Jesus estabelecer o milênio aqui no planeta Terra, tá bom? Então preste atenção, se tudo se cumpriu até agora minuciosamente, tudo que está escrito ainda também vai se cumprir. Deus te abençoe em Cristo Jesus, guarda esta palavra, vamos ficar atentos, a figueira já brotou, já está perto o verão, o reino de Deus já está perto, então vamos ficar espertos, vamos ficar cientes de que passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras de Jesus, essas não passarão, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ainda vamos continuar com o nosso estudo ainda aí para frente sobre escatologia, acontecimentos futuros, estudo sobre acontecimentos futuros, tá? Deus é onisciente e por sua palavra, Deus ele antecipa a história através da sua palavra profética. Isso é escatologia, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus, mas não deixe de nos ajudar compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário aí bonito, tá bom? Para nos ajudar aí na divulgação do canal e na divulgação do estudo da palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe e que o Santo Espírito de Deus, através da sua santa revelação, ajude aí a revelar a palavra dele no vosso coração, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.